Olá, pessoal, boa tarde. Temos um tempinho aí para esperar o pessoal entrar. Já estamos com uma quantidade significativa de participantes. Então, nós vamos começar aqui hoje. Vamos falar sobre o processo de sugestão de compras, que é o conceito do estoque ideal dentro da empresa, o comportamento de compras dentro de um atacado, distribuidor e um supermercado. Então, vamos falar aqui no nosso webinar é como automatizar a sua sugestão de compras. Para quem não me conhece, eu sou o Alisson Rocha, um dos precursores da AR, Gestão Empresarial. Trabalhei durante 13 anos no ecossistema Wintor. Hoje nós temos uma equipe bem completa, que atendemos todo o ecossistema, desde de ponta a ponta, desde análise financeira até análise contábil, fiscal, financeiro, vendas, comercial. Atendemos de ponta a ponta aí os processos do nosso ecossistema. Então, esse aqui é um dos nossos grandes entregáveis. O que eu vou falar aqui para vocês, gente? Pode passar. Vamos começar ao que tínhamos anteriormente. Falar um pouco de como é o comportamento hoje de mais de 95% dos nossos clientes do ecossistema. Que é o seguinte, hoje o processo ele ainda está muito de forma empírica. Que é o quê? O que acontece hoje no nosso mercado? Qual a importância do compras dentro da empresa hoje? Hoje o comprador dentro da empresa, ele é responsável pela negociação de preço, aquele tete-a-tete com o RCA da indústria, validação da margem, que ele consegue obter no mercado. Por quê? Com isso, ele vai conseguir obter uma formação de um custo médio assertivo. Falando em custo médio, o custo médio ele é a base da precificação, que também vai se desencadear no quê? Na base para o range do desconto. Não existe uma empresa que vai saber o que ela tem de range de desconto, de margem de desconto, se ela não sabe nem o preço base. Então, nós temos aqui a grande importância do comprador em todo esse cenário base de precificação, negociação de compras. Então, a preocupação da cabeça do comprador não deve ser primordial em cima de quantidade, mas sim de valor, de trazer uma quantidade ideal a um preço da melhor forma para a margem da empresa. Uma segunda pergunta que existe aqui para nós, como realizar suas compras hoje? O que acontece? Hoje, no nosso ecossistema, esse conceito é muito de forma manual. Ele utiliza o quê? A formação para sugerir uma compra. Ele utiliza uma previsibilidade de aumento de preço. Se vai chover, se o mercado está indo por esse lado, eu vou comprar determinada quantidade. Se isso ou aquilo, ele vive muito de si. Então, ele vai tentar pegar o quê? Oportunidades de mercado, sugestão de compra do próprio RCA da indústria. Então, ele vai muito pela cabeça do RCA da indústria, ou, muitas das vezes, pelo próprio sentimento, que é o que eles falam de feeling. Uma terceira pergunta a ser respondida, que é a grande preocupação de todos os nossos usuários, que é o quê? Qual a base da sua sugestão de compra? O que você utiliza para essa tomada de decisão? O que você tem de subsídio para poder chegar na sua mesa, olhar para o que você tem de dados e tomar a decisão? Se compra uma carreta, 2 carretas, se aceita a bonificação X como verba, se faz isso. Hoje, os nossos clientes utilizam, normalmente, aquela rotina 220, que ela vai pegar ali as estatísticas, aumentada ali, aumentada aqui, olhar o nível de venda histórico, olhar um aumento, uma redução. Então, vai ser muito ali simulações. E também vai olhar a média de venda histórica, até mesmo olhando relatórios de vendas. O que eu vendi nos últimos 6 meses, o que eu vendi no último trimestre. Então, assim, é muito sentimento ainda. Então, fica a pergunta, disso tudo que nós falamos, como que era antes? No caso de como era antes, eu vou desfragmentar aqui toda a estrutura de cálculo que é feito hoje para se chegar na sugestão de compra. Necessariamente no estoque ideal, porque a sugestão de compra é uma fórmula bem básica, que é o meu estoque ideal, menos o que eu já tenho em casa, menos o que eu tenho pedido. Então, essa é a minha sugestão de compra. Mas a grande importância aqui é toda essa matemática, todo esse calhamaço de informação que a gente tinha anteriormente. O princípio básico da sugestão de compra do meu estoque ideal é o nosso tempo de reposição.
conhecido como estoque de segurança. Aqui vai ser onde a gente vai ter a maior preocupação, que é o meu investimento mesmo, que é onde eu vou falar assim, ó, que é a resposta do CIS. Se existir uma outra greve de caminhoneiros, se o preço aumentar, se eu souber que a indústria vai atrasar, se nós tivermos outra pandemia, o que eu quero ter de estoque dentro de casa, que é o conhecido estoque de segurança. E agora vem a grande pergunta. Como é definido o tempo de reposição hoje, pensando no seu mix de produto? Eu estou falando o seguinte, nós estamos falando aqui do nosso ecossistema, atacado, distribuidor, supermercado, home center, distribuidores de medicamentos. Estamos falando de um mix médio ali de 10 a 20 mil itens. E aí fica na mão do comprador ter essa decisão de saber que eu tenho que comprar mais do fornecedor X, mais da categoria Y, mais para aquela sessão, naquela sazonalidade, por conta que no mês que vem vai ter volta às aulas e por aí vai. Então, pensando nisso, esse dado hoje, ele é 100% sentimento. O comprador, o responsável, ele vai fazer uma análise, tentar encontrar de forma assertiva o que colocar. Então, hoje é dessa forma que a gente tem esse dado, que a gente obtém esse resultado. Um próximo dado muito importante para nós é o prazo de entrega. Essa foi uma resposta ainda não solucionada, porque nem no novo processo isso veio como uma resultante de forma automática. Por quê? Esse prazo de entrega, devido a várias implantações que nós já fizemos, eu não consegui encontrar um ponto focal mais utilizado pelos clientes. Cada um tem feito conforme o melhor cenário para a sua empresa. Tem os clientes que faz com base no ponto de pedido, a partir do momento que ele põe o pedido, ele já quer contar com o prazo de entrega. Outros clientes contam a partir da emissão da nota, a nota saiu da indústria até o momento que ela chegou aqui. Clientes contam também ao ponto da visita do RCA. Se o meu RCA vem da indústria, vem aqui na minha empresa de 7 em 7 dias, é 7 dias para pôr o pedido, mais os dias que o pedido é processado dentro da indústria, mais o prazo de faturamento, expedição, entrega. Então, isso é muito particular de cada segmento. Talvez por isso que essa resposta até o momento não foi solucionada. Então, nós temos hoje até alguns relatórios customizados para poder atender e responder essa pergunta, que é relatórios com base no pedido, relatórios com base na emissão da nota, ou utilização de algumas funcionalidades dentro do próprio cadastro de fornecedor. Então, esses são os pilares. Com base nesses dois pilares, que é dias de estoque e prazo de entrega, nós vamos ter ali o que é conhecido como dias de estoque ideal, que é o meu tempo de reposição mais o prazo de entrega. Que aí nós vamos obter uma base para o estoque ideal, que aí nós vamos entrar ali na forma posteriormente. Um questionamento muito importante que nós precisamos falar, que é uma informação em relação ao estoque disponível, que foi o que eu falei, que é a base da sugestão de compra. Sugestão de compra é estoque ideal, menos o que eu já tenho dentro de casa, menos o que eu já tenho pedido. Então, essa fórmula do estoque disponível, ela é baseada no estoque geral, menos a quantidade reservada, menos o QT avaria, mais o QT indústria, mais o QT frente de loja, mais o QT trânsito. Lembrando que tudo isso são parâmetros, são definições conforme cada empresa determinar. Até mesmo se a quantidade pendente deve ser considerada ou não por conta daquelas vendas futuras, de entrega futura. No home center acontece muito isso. Então, chegando nesse conceito, um outro momento que fica faltando para nós termos a definição, que ele também é muito importante, esse é o que vai sofrer a maior alteração para nós. Por quê? É aqui que nós precisávamos de maior flexibilidade, que seria a informação em relação ao que usar como base para cálculo do giro. O giro é como o seu produto se comportou. É aquele cenário em que nós vamos tentar fazer o quê? Tentar entender o comportamento do produto para ter uma previsibilidade do que e quanto eu devo comprar. Então, os métodos existentes de cálculo hoje, dentro do sistema,
eram os seguintes, e ele era definido de forma única. Você não tinha como ter métodos diferentes conforme produtos, seções, categorias, não era flexível. Então, da forma que é hoje, você tem uma única definição. Você é um parâmetro geral, onde você pode escolher das seguintes formas. A opção semanal e mensal, que ela gera em cima do último trimestre mais a última semana. Uma outra opção que era mais aconselhável a ser utilizada era a opção último trimestre mais mês atual menos dias de estoque zero. Essa ele considerava assim um espectro, era que conseguia atingir o maior espectro de visão, porque ela pegava o último trimestre, em teoria 90 dias, o mês atual, e no cenário se você estivesse no mês de 31, ele iria mais 30 dias, que você pegaria ali 120, menos de estoque zero, que ele ignoraria os dias que você ficou sem o estoque daquele produto. Uma outra fórmula existente era os dias de estoque, que ele sempre olhava para os últimos 3 meses, as quantidades dividido pelas quantidades de venda dos últimos 3 meses, dividido pelos dias de estoque do produto. Era como se fosse a equivalência do total de dias cadastrados. Se houve estoque dele, é claro. E uma outra, que era a que vinha default, toda a implantação já vinha marcada ela, em maioria dos clientes nunca olhava de forma diferente, era a opção do trimestre, que na verdade no parâmetro ela vem escrito como M de mensal, mas ela calcula o trimestre. Essa respeita um outro parâmetro, que é onde você define quantos dias tem o seu trimestre, que alguns clientes trabalhavam com trimestre, no parâmetro de dias colocava a determinação dos dias, 60 dias, 70 dias, e trabalhavam nessa flexibilidade. O trimestre, o próprio nome já diz, últimos 3 meses dividido pelos dias de trimestre. E uma outra opção era a análise semanal, que era olhar o comportamento das 3 últimas semanas dividido pelas semanas vezes 3. Então existiam essas opções, porém, você tinha que escolher uma. E essa uma era que ela ia determinar todo o comportamento dos produtos da sua empresa, de todo o seu mix de produto. Então, pessoal, esse é o conceito de como existe atualmente. Agora, nós vamos entrar no que foi proposto devido a vários estudos de várias empresas de mercado. A partir do momento que os nossos clientes começaram a aumentar de tamanho, começou a entrar muitos clientes grandes, clientes de grande porte, de grande faturamento, esses clientes também nos trouxeram um conhecimento muito grande, que trouxeram muitos processos de mercado, como também devido a conhecimentos de grandes consultorias, consultorias conhecidas como Big Four, que nos trouxeram vários conceitos novos de aplicações para um melhor entendimento do conceito de compras. Porém, essas funcionalidades que essas consultorias trouxeram para o nosso ecossistema começaram a ser tratadas de forma manual. Eu fui um dos consultores que tratava isso tudo em planilha externa, trabalhava com funcionalidades via banco, então era muito manual. Então, o cliente caía até algumas funcionalidades eu não conseguia fazer com que ela ficasse de forma automática. Devido a isso, os nossos clientes conseguiram fazer com que, por assertividade, trouxeram esse conceito para dentro do próprio software, que foi o que a equipe lá do Compras criou todo esse conceito, a ferramenta dentro do sistema. Porém, para aplicar isso, existe a ferramenta. É aquela velha frase dos vendedores. Você tem uma Ferrari na mão, mas você talvez esteja dirigindo ela como um Fusca. Que aí é a aplicação dos conceitos. Eu vou entrar um pouco detalhadamente aqui no que foi criado. Eu vou começar pelos princípios básicos. Existem clientes que, mesmo usando os princípios básicos, chegam próximo do que era anteriormente. É aquele cliente que não quer mudar, mas não precisa mudar tanto. Consegue espelhar um pouco do que era anteriormente, porém, já automatizando um pedaço. Então, essa primeira fase aqui, para aqueles clientes mais conservadores, que não querem fazer uma mudança tão drástica, dá para a gente quase que espelhar o que ele fazia anteriormente, com uma pequena mudança de conceito. Vou detalhar para vocês aqui sobre os conceitos gerais que foram criados nessa nova funcionalidade do Compras. Vou falar um pouco sobre o conceito de curva e subcurva.
vamos falar o seguinte. O conceito da curva e subcurva é o seguinte. Como fazer as quebras dos percentuais das curvas e subcurvas? Para falar um pouco sobre esse conceito de curva e subcurva, precisamos entender a base disso. Anteriormente, isso já existia dentro do sistema, e atualizado com as devidas rotinas de atualização, que era o conceito de Pareto, a curva ABC. Esses percentuais, ainda naquele momento, permitia ser variável, porém, era sempre com base em valor, faturamento. Com isso, hoje, a gente consegue fazer o seguinte, a gente consegue trabalhar pelo método cartesiano, que eu consigo ir por inúmeras curvas, de A a Z, e inúmeras subcurvas. Só que conforme aumentam-se as curvas e aumentam-se as subcurvas, vai aumentar o seu espectro de visão, o seu espectro de divisão dessas curvas. O que eu vou explicar para vocês? A curva sempre deve fechar em 100%, que a gente vai pegar 100% e subdividir em ABC, ABCDE, onde ficar melhor o nível de visão. E as subcurvas já é a subdivisão de cada curva. A subcurva deve fechar no percentual de cada devida curva, que é a representatividade do seguinte. Exemplo, eu tenho produto de curva A e B, mas quem é o meu produto top-down da curva A? Quem é o meu produto mediano da curva A? Quem é o meu produto de baixa linha na curva A? Mas eu vou subdividir a minha curva. Então, aqui é um conceito que veio, que é agregar valor dentro da própria curva. Aí esse já não precisa aplicar Pareto dentro dele. Esse é um conceito que você vai olhar para a sua curva e falar, minha curva A eu determinei ali, sei lá, 60%. Mas desses 60%, tem uns 5 produtos que ele sozinho carrega o 40% dele. Então, ali minha subcurva, eu quebraria a primeira curva nível 1 em 40%. Os demais eu iria subdividir dos meus 60%, o outro poderia ser 15%, o outro 5%, para fechar os meus 60%. Então, o conceito de curva e subcurva é esse, a gente ter a quebra da curva e a subcurva, do 100%, e subdividir a devida curva. Um outro conceito que veio, que é muito interessante, é o conceito da frequência de compra. Aí, esse conceito, dentro da análise, ele já é uma determinação em linha, que é o quê? A frequência de compra é a periodicidade em que são feitos os pedidos de compra e essa informação é diretamente ligada ao tempo de reposição. Pois, quanto menor sua frequência de compra, menos o seu tempo de reposição aplicado em cada curva e subcurva. Então, assim, você vai conseguir o quê? Quanto menor a linha do seu tempo de reposição, menor sua necessidade de estoque em cada devida curva e subcurva. Assim você vai ocupar menos o trabalho do comparador, entendeu? Agora entrando numa outra parte, num outro conceito, que é definir a ligação dessas partes. Definir a ligação do quê? Do conceito da curva, subcurva e a frequência de compra. Ligar esses 3 dados, que é o que nós chamamos hoje da curva ABC. A curva ABC é quem vai determinar o tempo de reposição. Então, aquilo que eu falei anteriormente, que era o sentimento, nesse momento ele vai por água abaixo. Que agora a nossa grade de tratamento do tempo de reposição é quem vai determinar o que nós vamos ter ali, conforme o comportamento do produto dentro da empresa. A cada curva e subcurva são determinados os tempos de reposição conforme a frequência de compra do fornecedor. Então, eu posso ter ali fornecedores que eu trato com ele quinzenalmente, mensalmente, a cada 45 dias, 50 dias, 60 dias, 70 dias, vai de como é a minha necessidade de ocupação de estoque com aquele fornecedor, com aquela linha de produto, aí vai entrar um cenário bem interessante. Quanto menor o giro, maior o prazo de estoque definido pela curva e subcurva. Então, com isso, ocupando menor tempo de trabalho do seu comprador, vai ser aquele cenário. Um produto que gira pouco, então, consequentemente, se o giro dele é 0,01 vezes um tempo de reposição de, sei lá, de 120 dias, o sistema vai me sugerir que eu compre uma caixa, que eu tenho que comprar em unidade master. Vai sugerir, talvez, que eu compre uma unidade, porque talvez minha necessidade de estoque, no giro anual, eu vendi uma unidade. Então, isso que vai ser o comportamento do produto
determinar o tempo de reposição. Próximo dado aqui, gente, que é muito importante, necessariamente é o tempo de reposição, onde ele vai ficar bem mais claro na análise da grade. E aí essa curva, que é a grade do tempo de reposição, ela é atualizada conforme a determinação do usuário. Aí vai muito da cabeça dele. O ideal é que isso seja atualizado a cada 30 dias. Por que disso? O comprador hoje não põe um pedido, amanhã isso já mudar. Para esperar o comportamento do produto se alterar, entendeu? Então, pessoal, agora aqui nós vamos entrar necessariamente na grade. Vou mostrar como foi feito, onde a mágica aconteceu. Aqui está o grande segredo da coisa, de como isso vai ficar na apresentação para vocês. Quando eu falei do conceito de curva e subcurva, foi basicamente essa determinação aqui. Eu vou passar na frente aqui, pessoal. O nosso conceito de curva e subcurva, ele trabalhou da seguinte forma. Ele trabalhou assim, ó. Aqui eu faço a minha grade da curva, que eu vou até onde ficar ideal, que eu posso ir da curva A, a curva E, eu já tive clientes que foram até a curva E. Eu vou subdividir 100% dentro desses percentuais, definindo de A a E. Exemplo, 50% para A, tanto por cento para B, tantos por cento para C, para D e para E. Com base nisso, eu vou ter os percentuais da minha curva. Posteriormente, eu vou ter aqui a minha subdivisão da curva que eu já fiz. Exemplo, no exemplo aqui eu trabalhei com 3 níveis para subcurva. Então, eu vou pegar a minha curva A e vou subdividir. Se eu falar que minha curva A representa 60%, eu venho aqui na minha curva A e falo assim, ó, meu top-down da A é metade disso, é 30%. Onde eu vou ter mais ali 20%, que é o meu A2, e mais ali 10%, que é o meu A3. Então, eu quebrei minha curva A em curva e subcurva. Então, vou ter isso daqui. Posteriormente, o outro ponto é a linha. A linha é outro ponto importante, que serão quem? Serão as minhas frequências de compra. Como que eu trato com o meu fornecedor. Como que é o meu relacionamento, a minha periodicidade de relacionamento com ele. Aí essa é a quebra em linha. Exemplo, se é um comportamento mensal, todo mês eu tenho que pôr pedido, porque ele tem uma quantidade mínima de compra, então eu posso começar aqui com, exemplo, 25 dias com A1, que eu sempre vou estar com um pedido, e aqui sempre lembrando que é tempo de reposição. Existe um outro dado que vai vir, que é o prazo de entrega. Então, sempre é tempo de reposição mais prazo de entrega. Então, esse dado é o meu estoque de segurança. Aqui ainda vai vir mais um dia, que é os dias de entrega. Se eu peço 25 aqui e tenho mais 5 dias de entrega, meus dias de estoque ideal já partiu para 30 dias. Isso daqui a gente sempre costuma trabalhar, gente, numa crescente. Por que numa crescente? É aquilo que eu havia falado. Quanto menor o giro, maior o tempo de reposição. Por quê? O giro, quanto menor o giro, maior o tempo de reposição. Porque o giro dele, quanto menor, vai sugerir uma compra mais razoável. Então, assim, a gente vai ter o dado, assim, uma curva E3, suponhamos que eu falei aqui que eu quero para 180 dias. Mas se eu vendo simplesmente 2 itens desse daqui, no máximo que o sistema vai me sugerir comprar é uma caixa. Então, é bem isso que a gente vai trabalhar, entendeu? Então, essa grade aqui vai representar a nossa estrutura. Ela é a base de tudo. O principal dado que a gente vai trabalhar, que é o momento que se termina ela, que a gente atualiza a curva, é onde nós vamos obter o dado referente ao estoque ideal. Porque aqui está o meu tempo de reposição do produto. E com base nesses percentuais, é quem vai me definir a classificação do produto. Consequentemente, obter o tempo de reposição. Próximo dado que nós vamos ter aqui, gente, já vão ser as funcionalidades avançadas. Então, eu vou falar delas aqui para vocês agora, que são... Essa daqui já é o suprassumo da coisa. Que onde a gente vai estar aqui, nós vamos falar do quê? Nas funcionalidades avançadas, nós vamos ter ali os períodos, o peso por período,
que é um comportamento, que a gente vai tentar entender o comportamento do produto. O conceito de pico e vale ou desvio padrão, é bem parecido os dois dados. Temos também o conceito dos dias de estoque, ou dias de análise. O nome é dias de estoque, mas é os dias que a gente vai analisar o comportamento do produto. Também vamos ter aqui o conceito, aqui é onde a gente vai fazer o elo das funcionalidades, que é o conceito das figuras. No conceito de figura, é onde a gente vai fazer a ligação. Posteriormente, que nós obtemos a figura, aí é onde nós vamos para o cenário. Então, nós vamos fazer a aplicação do conceito. Vou detalhar cada ponto desse aqui para vocês. Mas, para tentar explicar isso, eu preciso detalhar muito esse conceito de peso e período. Vamos tentar explicar isso aqui para vocês, gente. Anteriormente, naquele primeiro slide que vocês viram, o que acontecia? O meu espectro de visão do comportamento do produto, ele era muito limitado. Ou era semana, ou era trimestre, ou era mês, não. Aqui não. Aqui eu vou até onde eu quiser. Nesse exemplo aqui que eu falei, eu vou utilizar um período de 6 meses. 6 meses é o equivalente a 30 dias por mês, é claro, né? Porém, eu já vou ensinar o conceito utilizando um semestre, que já é bem maior do que todos os exemplos que eu dei anteriormente. Porque no exemplo anterior de giro padrão que a gente tem hoje no monitor, no sistema, ele nos dá apenas uma visão, um espectro de visão de até 120 dias. Agora não. Agora aqui eu vou até onde eu quiser. Faço a quantidade de dias de análise que eu quiser. Aqui numa análise de 6 meses, vamos pegar um comportamento de 2 itens. Vamos pegar um produto que ele é um entrante, uma indústria nova que eu comecei a me relacionar, um produto novo que eu estou trazendo para o mercado, e vou pegar ele numa curva crescente. E vou pegar um outro produto também, que já é antigo meu, que está meio quase saindo de linha, uma curva decrescente. Simulei até com as mesmas quantidades. E baseado nisso, eu vou aplicar o seguinte: se fosse uma média rasa, ele iria me dar a mesma média. Então, consequentemente, a minha sugestão de compra para esse item, para o comprador, ele iria me sugerir uma mesma quantidade para produtos com comportamentos diferentes. Nenhuma poderia correr o risco de ter ruptura e nem outra correria o risco de ter sobra. Já aplicando peso por período, peguei um exemplo aqui aleatório, gente. Isso daqui você pode ir calibrando conforme o enquadramento de vocês fazendo as simulações. Aqui foi apenas uma simulação. Comecei em 2 e fui descendo, onde eu cheguei a um final de 0,50. Pegando ali a análise do período de alta, eu dobrei o primeiro, depois eu aumentei 75% no outro, 50% no outro e fui diminuindo. Ele saiu de uma média de 32,6 dias e foi para uma nova média de 47,7. Então, fazendo uma projeção em 30 dias, o que ele fez para mim? A projeção com a venda de 30 dias me falou que eu tinha que ter 1.430, o que está bem mais próximo da minha média dos últimos 2 a 3 meses ali, que eram os que os compradores faziam essa análise anteriormente. Agora, pegando aquele item lá de curva decrescente, que é um produto que está caindo nas vendas dele, o que ele fez para mim? Aplicando o mesmo peso por período, dobrando ao mês anterior e aplicando os percentuais, o que aconteceu? Na parte ali, ele pegou e me jogou ali uma média de dia de 33,7. Fazendo a projeção do mês, ele me deu uma sugestão de 1.012, o que está ainda próximo dos últimos 3 meses, que a minha maior venda foi de 900. Nesse caso, ele ainda não vai ter ruptura e pode ter um excesso ou outro ali se a queda desse produto continuar muito alta. Mas isso daqui, eu posso ir calibrando os percentuais aqui para conseguir ser um pouco mais assertivo, tanto aqui quanto aqui. Isso é a calibragem que você vai ter. E detalhe, isso é flexível. O que antes não era, hoje é. Você que vai fazer essa simulação. Então, o que nós conseguimos aqui foi o quê? Conseguir controlar o comportamento de produtos que estavam em momentos diferentes dentro da empresa. Então, o conceito de peso por período é simplesmente para entender o comportamento dos produtos da sua empresa.
próximo dado que nós vamos falar, gente, é a respeito do conceito de pico e vale, ou conhecido como desvio padrão. Esse conceito, esse sim é o conceito que vai fechar o gap de sazonalidade, que é aquele caso. Sazonalidade também é algumas políticas que tenhamos feito que ocorreu um aumento de venda fora do contexto. No cenário de pico, eu tenho uma venda média. O pico é um rompante totalmente fora da curva. Já o cenário de vale é uma queda também totalmente fora da curva. Como tratar isso? Tentando encontrar o ponto focal, que é o conhecido como desvio padrão. Nesse cenário, a gente consegue ter esse comportamento. Isso hoje ficou aberto a nível de usuário e você consegue tratar cada devido nicho de produto seu, conforme o espectro de visão que você montar na sua figura, junto ao seu cenário. Peguei o mesmo exemplo daquele anterior. Naquele exemplo anterior, eu peguei aquele produto que estava em uma queda de venda, numa crescente. Nos últimos 2 meses, ele teve uns picos, vendeu muito acima da média normal. Consequentemente, eu falei para o sistema o seguinte, para o conceito. Eu quero fazer uma média de um desvio padrão de 30%, para cima e para baixo. Então, partindo da média, a minha média normal de venda, pegando todos os períodos e as quantidades, e dividindo por 6, eu obtive aqui 977, dividido pela média. Consequentemente, a minha média de venda era 967, minha média normal. Se eu aplico 30%, a minha média máxima fica em 1.270. 30 para baixo, a minha média mínima fica em 680. Então, com isso, eu consegui ter um espectro onde bater 1.270, eu corto até aqui. E até aqui, onde bater 684, eu corto para cima. Então, eu trabalho em um range mínimo ali, um espectro de visão, onde passar ou diminuir, eu estou trabalhando ali. Se aumentou as vendas, ele cresce. Então, ele sempre vai trabalhar dessa forma. Então, aqui nesse conceito, 1.580 é maior que 1.270? Sim. Então, eu não vou considerar 1.580. Eu vou considerar como venda 1.270, que é o meu pico. 1.280 é maior que 1.270 em 10. Então, beleza, eu continuo considerando 1.270. Já 1.100. 1.100 está dentro de um range de 977 a 1.270. Então, é uma venda normal. 900 está dentro de 977 e 684? Está. Então, o meu range aqui está normal. Aí já o vale, aqui bateu exato, 684, consideramos como vale. E aqui também, aqui é 520. 520 aqui está abaixo de 684? Está. Então, aí eu vou subir um pouco. Eu vou considerar 684. 480 está abaixo de 684? Está. Então, eu vou considerar 684. Então, aqui, coincidentemente, tivemos 2 picos, 2 normais e 2 vales. O que nós fazemos? Vamos aplicar uma nova média. Aplicando a nova média em cima dos novos valores, nós temos a nova média de venda, que agora foi para 984. Ficou um pouco mais próximo do que a gente tinha anteriormente, que era 977. Então, ele vai jogar um pouquinho para cima a sugestão de compra desse item. Por que disso, gente? Aqui, a gente tem que tentar encontrar uma razão que esse conceito de pico e vale, ele é um pouco diferente do conceito de peso por período. Peso por período é para eu entender o comportamento do produto. Se um produto está crescendo ou caindo, e tentar fazer esse tratamento de forma a equalizar isso. Já o conceito de pico e vale é eu entender o comportamento dos desvios das vendas. Exemplo, Copa do Mundo, exemplo Páscoa, exemplo, uma sazonalidade em relação à festa junina, vai de qual o seu item, como é o comportamento da sua empresa. Cada empresário sabe da sua sazonalidade. Então, aqui são 2 conceitos muito importantes. Esses, sim, foram conceitos muito interessantes que veio para o nosso ecossistema, coisa que não existia anteriormente. Posterior a isso, veio também outras novas funcionalidades.
Outra funcionalidade muito interessante que veio solucionar grandes dificuldades de clientes foi a flexibilidade dos dias de análise. O que traz para você essa flexibilidade dos dias de análise? Eu consegui ter cenários onde eu consigo, olhar para um comportamento em relação a dia útil. Dia útil é o quê? É o meu cadastro de dia útil. Quais os dias eu abro minha empresa? E se porventura eu fiz uma venda fora de um dia que não está cadastrado como um dia útil, ele vai me considerar como um dia útil, entendeu? Dias de venda já é eu deixar aberto, deixar o comportamento do produto determinar esses dias. Se eu tenho lá 180 dias de análise, porém eu só vendi esse item em 80 dias, a minha divisão vai ser por 80 dias. Agora, os dias de estoque já é onde abre um espectro maior, que vai ser considerado todos os dias que houve estoque do produto. Vai considerar os dias de venda ou quantidade de venda igual a zero e o estoque maior do que zero. Existindo o estoque do produto, ele considerou como um comportamento. Então, aqui a flexibilidade disso aqui, ele vai poder ser flexível conforme cada devida figura. Então, com determinada linha, eu sei que um comportamento dele é diferente, eu trago como dia útil, outro comportamento é de outra forma, eu trago como dia de venda, como dia de estoque. Então, isso ficou flexível, uma abertura a nível decisório, conforme o comprador preferiu olhar para esse comportamento. Vamos deixar para o final. Próximo. Tudo isso que nós falamos foi os princípios básicos. Foram as funcionalidades que foram criadas. Agora, para que isso funcione como um motor de cálculo, nós vamos falar das figuras. A figura é o relacionamento das principais funcionalidades que foram criadas para que você possa considerar de forma assertiva o comportamento daquele cenário. Então, aqui a gente vai ter o seguinte, nós vamos ter aqui dentro da figura o cenário de aplicação do conceito de pico e vale, vamos ter a definição dos dias úteis, definição do período de análise e o que considerar. Na figura, a aplicação do conceito de pico e vale é onde a gente vai falar o seguinte, para essa figura eu quero olhar a representação de, sei lá, nessa figura eu quero olhar 30% de desvio padrão. Então eu vou colocar pico e vale com 30%. Opa, nesse outro cenário eu sei que esse produto tem um comportamento muito atípico. Então eu vou colocar ali 50%. Então ali já é uma possibilidade dentro da figura. Então eu consigo trabalhar de forma mais analítica esse conceito. Um outro ponto que eu tenho é também ali na figura que eu vou definir o conceito dos dias úteis. Com qual dia útil, com qual tipo de dia eu vou trabalhar. Se é dias de estoque, dia útil, dias de venda. Então, ali também que eu vou definir isso. Dentro da figura também, é onde eu vou trazer aquele dado relacionado ao período de análise. Já com o conceito também de peso. Porque o peso ele é dentro do cadastro do período. Se eu estou falando que estou olhando um ano, 360 dias, se eu estou falando que estou olhando 90 dias, 180, conforme os períodos que eu estiver analisando. E nesse período aqui, para os clientes que já participaram da implantação conosco, já tem a experiência aqui. O ideal de se aplicar esses conceitos é sempre acima de 3 meses, porque dentro de 3 meses não se faz muito sentido aplicar o conceito de peso por período e nem mesmo o conceito de pico e vale, porque eu não tenho um espectro de visão suficiente para que consiga aplicar esse cenário, esse conceito, compreende? Então, definição de período também é dentro da figura, onde eu vou escolher, essa figura é para 1 ano, essa figura é para 90 dias, é para 6 meses, por aí vai. Um outro dado que é muito importante, que antes isso daqui também era tudo que é parâmetro chumbado, agora ficou totalmente flexível dentro da própria figura, que é as 3 opções do que eu vou considerar. O que eu vou considerar me dá a opção de considerar a transferência no giro. A partir do momento que a mercadoria sai de transferência, eu já entendo que houve o giro da mercadoria. Produção. Tem o produto A e B, ele vira um produto C. Quem gira para mim é o produto A e B, porque eu compro A e B.
Então, o comportamento de compra vai ser no A e B. Transformei o produto C, já é um novo produto, já tenho que comprar produto A e B. Então, isso ficou flexível ao que eu devo considerar. O outro cenário, outro dado que a gente tem, depois que a gente criou a figura é quase que o esqueleto que a gente vai fazer. O outro dado aqui agora é o relacionamento da figura. Que é o outro ponto que a gente vai se trabalhar aqui. A figura, a gente vai relacionar ela agora, a figura já é toda uma cadeia. Para quem já trabalha com tributação dentro do sistema, já dá para ter um certo entendimento. Quando eu pego a figura, é como se fosse uma figura tributária. E aí eu determinar para o sistema o seguinte, ó, para esse nicho de análise, eu quero que seja esse comportamento. Então, quando eu pego ali o cenário, eu definir o cenário que vai representar o entendimento do comportamento daquele produto, daquela marca, daquela categoria, daquele departamento, daquele fornecedor. Então, fica flexível a escolha. E aí eu consigo ligar a figura à filial, que é a base, ao tipo de curva, que agora, igual eu falei no slide inicial, anteriormente a gente sempre olhava para valor, agora não. Agora aqui eu tenho a opção, porque se eu criar a grade de análise da curva ABC por quantidade e por faturamento, eu consigo ter para uma filial, uma figura e um tipo de curva diferente. Eu consigo uma hora estar olhando por quantidade, outra hora estar olhando por faturamento. Posteriormente, eu vou fazer a relação para mim da frequência de compra. A frequência de compra é aquele dado que nós cadastramos lá no início, que nós criamos, que é aquela linha mensal, quinzenal, 45 dias. Aquela grade é o que vai trazer o tempo de reposição. Porque aí essa figura já vai carregar o tempo de reposição dentro dela e vai aplicar no momento do cálculo do giro. Falar, ó, dentro desse espectro que nós vinculamos, ela já vai aplicar aquela frequência de compra aquele dia, aquele tempo de reposição. E acima disso aqui é o que eu falei, que são as possibilidades que a gente tem para esse elo, que antes era sempre por produto, agora eu já consigo ter padrões de relacionamento. Fornecedor, departamento, linha, marca, e por aí vai. Então, com base nisso, a partir daqui, você criou, e para isso, você vai ter que fazer o relacionamento de todo o seu estoque. Porque conforme o máximo que você transformar em analítico, você tem que ter uma visão de que você vai ter que abraçar toda a análise do seu estoque para você conseguir ter uma análise mais assertiva disso. Então, esse é o conceito base e a aplicação desse conceito dentro da nossa estrutura, gente. Então, o que nós obtemos disso em relação a resultados? Qual que eram as dores que nós tínhamos anteriormente, antes de existir esse cenário? Sempre havia aquela pergunta, o que comprar? Agora não. Com base na aplicação de todos esses conceitos, aplicando esse cenário, nós vamos conseguir ter um estoque ideal assertivo. Por quê? Nós automatizamos o que é definido. A gente vai fazer com que o sistema entenda o comportamento do produto. Então, eu vou ter um estoque ideal mais assertivo e não mais através de sentimento. Como apurar a sazonalidade? Que é o que eu falei, conceito de pico e vale. Antes, tinha que se tentar acertar no sentimento, no rumo. Ah, vou criar uma política. Eu quero que essa política de desconto não conte no giro. Aí eu analisei todo um período de política de desconto. Ficou todo aquele período de venda fora. Agora, com base no conceito de pico e vale, do desvio padrão, conseguiu tratar esse cenário. Você olha o comportamento, mas até um nicho mínimo. Você criou um range de análise. O conceito de como apurar as minhas faltas. Ah, tive os pontos de venda, tive 2 RCA, o RCA X vendeu uma quantidade, o RCA Y vendeu outra. Isso era considerado, eu tinha isso como base de compra, agora você consegue considerar as faltas e vendas perdidas no cálculo do giro, coisa que antes você não fazia dessa forma. Como avaliar a evolução do produto na sua empresa? Antes, você fazia isso muito em sentimento, tinha que ir muito individual. Agora, criando o conceito de pesos por período, é o exemplo que nós demos. O próprio comportamento do produto vai determinar o seu giro. Então, um produto que talvez esteja crescendo, a gente vai tentar acompanhar esse crescimento e sempre estar com aquela reposição de
de estoque mais assertiva, acompanhando o crescimento do produto. O produto que está saindo de linha, que está com uma venda baixa, a gente vai reduzir ali devido aos pesos que nós colocamos naqueles períodos. Então, isso também foi solucionado. Então, tivemos as dores e o devido remédio para aquela dor. Posso? Agora, em relação a perdas e ganhos. Antes, com base no que nós perdimos em não ter essa automação? Nós tínhamos um cálculo de giro estático. Ou era aquele ou não tinha outra opção. Eu escolhia um e era ele para mim, para toda a minha cadeia de produto. Com isso, eu acertava em um pedaço do meu estoque e errava em todo o outro. Então, corria um grande risco de excesso e falta. Que na nossa análise de excesso e falta, sempre tinha um para cima e outro para baixo. Então, não tinha uma alocação correta de dinheiro. Então, hoje não. O que nós ganhamos com isso? Nós temos uma sugestão de compra de forma modular, totalmente flexível. Com base em quê? Na nossa criação de figuras de cenário, que eu vou do nível mais analítico. Eu posso criar 20 mil figuras, entendendo o comportamento de cada devido produto. E, consequentemente, tendo 20 mil cenários. Anteriormente, uma perda que nós tínhamos era não saber quando ou com quais fornecedores negociar. Por quê? Eu não sabia quem era o meu fornecedor de maior impacto. Hoje a gente já consegue. Por quê? Eu posso conseguir saber qual é o meu valor de maior representatividade, com base em valor ou quantidade. Então, ali eu já sei, esse fornecedor aqui é a minha classificação. Ele tem uma maior quantidade de produtos de curva A, maior quantidade de produtos de curva D. Então, consequentemente, eu classifico o meu fornecedor com base nos produtos que ele me fornece. Definição fixa para períodos de análise e dias de estoque. Eu só tinha como olhar um comportamento. Eu não tinha como ter uma flexibilidade de saber, eu quero olhar dias úteis, quero olhar dias de venda, quero olhar... Hoje, a gente conseguiu essa análise com diferentes comportamentos de análise. Então, esse me dá um resultado de forma mais assertiva do estoque. Uma outra perda que a gente tinha também era definição do tempo, principal perda. Definição do tempo de reposição por sentimento. Onde a maioria dos nossos clientes realmente eles não usavam isso. Sempre era colocado no momento do pedido de forma manual. Então, ele falava, eu quero estoque, é sempre aquela resposta. Eu quero estoque para X dias, eu quero estoque para 30 dias, quero estoque para 90 dias. Muitos clientes até colocavam lá dentro da própria sugestão de compra 2 vezes o meu estoque ideal. Esquecia que lá no cadastro de reposição ficava o padrão, 21 dias. E tratava o estoque inteiro de forma linear. Eu comprava produto de curva A, curva D, sempre para 60 dias de estoque. Aí eu tinha ruptura no produto de curva A e excesso de estoque no meu produto de curva D. Então, o que aconteceu com isso? Nós deixamos o próprio produto se comportar e ele mesmo se definir como que ele vai ter que ter seu tempo de reposição. Se eu vendo mais, eu preciso de maior proximidade do meu comprador. Ele vai ter que olhar para mim maiores vezes, vai ter que comprar mais vezes, em maiores quantidades, consequentemente. Vai ter que negociar mais vezes com o fornecedor, comprar mais dele. Até mesmo com uma bonificação. Hoje, o comprador consegue saber se o fornecedor está te bonificando realmente com um produto de alto giro ou um produto que vai simplesmente encalhar no seu estoque. Por exemplo, ele fala, compra mais uma carreta de um produto ali de curva C. Você sabe que o produto de curva C demora X dias para você girar ele. E aí ele fala, não, mas eu vou te bonificar meia carreta de um produto XPTO, que é um produto de curva D3, que você demora 3 anos para girar ele. Você já está comprando em excesso um produto com giro um pouco ruim, para poder atingir uma meta do seu comprador, do seu vendedor, e aí ele está te empurrando um produto de baixíssimo giro, que vai promover ainda um excesso para você. Então, até na negociação de verba, esse cenário ajudou. Então, pessoal, aqui a gente trouxe vários ganhos e o fechamento de vários buracos que nós tínhamos anteriormente com a dificuldade da sugestão de compras. Agora, pessoal, nós vamos ter aqui o cenário que é o quê? O próximo dado aqui para nós vai ser o seguinte. Nós vamos ter agora o depoimento de clientes que já utilizam esse processo.
Nós temos alguns clientes aqui que nós fizemos a implantação, alguns que já entraram no novo cenário, clientes que usaram o processo anterior e clientes que aprenderam agora todo esse conceito. Clientes novos, clientes antigos. Quem é que está na ponta aí para falar agora? Pede eles solicitarem uma vídeo para falar que eu já mandei o convite. A Andressa, o Vanderlei, o Vinícius Brito, o Raif, que estão participando da live, solicita para falar aí, para nos dar o depoimento de como é que ficou isso aí para nós. Tá com algum deles aí no WhatsApp? Chamei todos. Eles solicitaram nenhum dos três solicitou ainda para falar. Eles têm que solicitar para todo liberado assistir o responder. O Raif não respondeu, tem respondeu. Vamos segurar o depoimento então, já que não está pronto. Agora, pessoal, quem puder, quem quiser, pode fazer perguntas. Quem estiver aberto aí para perguntas. Houve alguma pergunta aí, Rami? Tivemos 3 perguntas. Ok. A primeira pergunta é do Fabrício. Esses conceitos podem ser aplicados em cidades cujo pico é somente em meses de veraneio? Exemplo, julho e dezembro? O conceito do pico e do vale, a gente pode aplicar onde melhor se encaixar. Aí o que vai te ajudar nisso aí é a ligação com o período de análise. Vai depender do período que você está analisando, para ver se ele vai atingir esse período. Exemplo aí foi o que nós fizemos lá com o Vinícius. Vinícius da Aliança Distribuidora. Lá nós tivemos que aplicar uma determinada análise, que foi uma análise de 9 meses. Porque ele tinha um produto que girava muito bem nos 3 últimos meses. Mas ele tinha que sempre estar pegando ele. Por quê? Se ele não pegava o comportamento de alta daqueles meses, a sugestão ou ficava baixa, ou quando pegava só ele, ficava muito alta. Exemplo, numa sugestão dentro de um período de 6 meses, ela ficava muito alta. Numa sugestão de um período de 3 meses, ela não olhava para nada, nem comportamento de alta do produto, ele mandava comprar na baixa. O que acontecia? Se vamos supor ali que a alta desse produto era de janeiro a março, e nós olhamos um espectro de visão ali de apenas 3 meses, no mês que eu estava analisando ali, que era o último trimestre, a minha compra de dezembro já não trazia a previsibilidade de que em janeiro ia ter essa alta. Então, sempre tem que olhar para um espectro onde eu consiga atingir períodos de alta, períodos de média e períodos de baixa, conforme o comportamento do produto. Eu vou ter que olhar para esse comportamento para conseguir atingir esse espectro de visão. Aí é através de simulações mesmo, viu, gente? Qual foi a outra pergunta? Temos outra pergunta do Daniel Costa. Hoje a nova versão consegue atender a 104 e a 103, que não seja mais retirada da 203 a questão da falta e do excesso? Nesse cenário, confesso para vocês que a 104 e a 103, ela ainda não está respondendo a esse novo conceito. Ela não entrou na alteração. Porém, quando nós fazemos a implantação, nós aplicamos ferramentas as quais vai pegar o dado que já está no cadastro do produto, não da 203, porque quando você implanta um novo conceito de giro, ele fica guardado em outro local. Nós vamos pegar desse local, aplicar ele no conceito antigo. Aí, também, quando nós fazemos isso, o que acontece? A gente já vai trazer para o conceito novo. Aí, para fazer aquele conceito de voltar para o antigo, caso você queira, fica um pouco mais difícil. Aí a gente salva um backup da sua tabela para conseguir ficar indo e voltando, entendeu? Mas isso daí é plenamente possível. Tanto é que em todos os clientes que nós implantamos, nós deixamos a 103 e 104 rodando. Já também com a aplicação da classe, viu? Porque nós também já aplicamos a classe dentro do cadastro de produto. Porque no momento que você vai fazer o pedido e analisar a 103 e 104, lá tem a classe venda, que é a antiga, e tem o campo classe. Nós usamos esse campo classe e aplicamos um novo conceito de classe. Aí você vai conseguir comparar a classe antiga com a classe ou não. Qual outra pergunta nós tivemos? Outra pergunta da Tatiana. Para os cenários, qual seria a rotina para parametrizar? A rotina é a rotina do sistema, que é a 242.
a rotina de parametrização ou o conceito da parametrização do cenário? O cenário ali é você entender o comportamento de produto. Na figura e no cenário, e também na criação da curva, tudo ali é a aplicação do conceito. Isso você vai ter que entender disso tudo que nós falamos, pegar o conceito da sua empresa e criar tanto a estrutura da grade dos dias, quanto a figura, que é a aplicação da ligação disso, e o cenário. O cenário já é falar, ó, essa linha de produto, esse fornecedor, esse departamento. Mas já é o conceito. A própria rotina 242 faz tudo isso, gente. Daniel Costa. Na 203, o campo tempo de reposição já conseguiria resolver a busca na 242? O da 203 é o que eu acabei de falar anteriormente. O da 203, ele não leu nada do que foi feito na 242. O novo conceito da curva, ele está isolado. Ele não faz aplicação. E nós, quando fazemos essa aplicação, que nós já alteramos ele de forma default. Colocamos ferramentas ali para fazer leitura paralela. Toda vez que há uma nova classificação da curva, nós já atualizamos também os cadastros. Everson, qual o tempo certo para comprar, ou seja, ponto de pedido, para que o serrote funcione bem? Grande Everson. Fizemos esse trabalho lá com ele. O ponto de pedido, Everson, é bem o que você colocou para nós naquela época. O ponto de pedido, a gente pode usar a periodicidade de compra do fornecedor, que aí é o comportamento que você tem com o seu fornecedor, porque também existe isso, que é um conceito externo. Às vezes o seu próprio fornecedor fala, ó, eu tenho uma quantidade mínima de compra. Então, o ponto de pedido, ele vai se basear muito no estoque ideal. O estoque ideal vai te determinar. Até o conceito do nível de estoque já atende isso. Que você vai falar, ó, se eu tenho 7 dias de entrega e o meu produto gira uma quantidade X, mesmo eu comprando hoje, ele não vai cobrir os 7 dias que o meu próprio fornecedor me pede. Então, é você sempre comprar antes da ruptura. A ruptura é o quê? O mínimo que você tem é o prazo de entrega do fornecedor. Então, você sempre tem que comprar, no mínimo, acima dele. Tanto é que existe esse parâmetro que a gente coloca lá. Quanto que é o prazo mínimo? 3 dias. 3 dias mais o prazo de entrega, então, nunca posso comprar abaixo de 10 dias. 10 dias para toda a minha cadeia de estoque. Luiz Henrique pergunta, é possível fazer curva por venda e subcurva por quantidade? Não. Comportamento é um só. Você vai determinar a análise de forma linear. Ao momento que você criar a curva, o conceito da curva, lá você já escolhe se ela é por venda ou por quantidade, por faturamento ou por quantidade. Não tem como. E também precisamos amadurecer mais isso para entender o porquê desse conceito. Acabou as perguntas. Tem uma pergunta no Instagram? Infelizmente, nenhum dos convidados solicitou a fala. Perfeito, então, pessoal. Muito obrigado, pessoal, pela participação de todos. Gostaria de agradecer aos nossos amigos e parceiros que contribuíram aí para que a gente montasse essa apresentação. E gostaria de apresentar para vocês o que nós temos de produto. Porque nós temos um produto que atende a esse cenário, utilizando tanto o conceito de mercado, quanto as ferramentas já disponíveis dentro do sistema. Nós não vamos utilizar nada externo. Vamos utilizar o que já está disponível no mercado e automático para vocês. Default. Vocês não vão comprar nada externo. Nós temos um entregável que é exatamente o entregável relacionado à consultoria voltada para a sugestão de compra. Automatização, que é utilizando todo o conceito que nós falamos aqui dentro para essa aplicação, para essa funcionalidade. Caso alguém tenha interesse, pode acionar a empresa que é representante pela nossa parte comercial, a Sete Solution. Nosso Instagram é da AR Gestão Empresarial. Então, qualquer um dos que vocês conectar, nossa equipe comercial vai entrar em contato com vocês. Muito obrigado, pessoal, pela apresentação. O Luiz Henrique perguntou agora, tem como fazer uma consultoria remota para parametrizarmos a 242? Podemos agendar por quanto antes. Pode nos procurar, Luiz Henrique. Muito obrigado, pessoal. Repetindo, eu sou o Alisson Rocha.
da R Gestão Empresarial, e toda a nossa equipe está disponível para te atender. Parou aí?